Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, mas primeiro vamos orar. Oremos assim. Deus Santo, aqui estamos diante da tua palavra, diante da tua vontade, e pedimos ao Senhor para falar conosco, falar nos nossos corações. Que esta mensagem, ó Deus, possa produzir muitos frutos nos nossos corações. Nós oramos assim porque cremos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Hoje é o aniversário do meu filho, o Manny, né, Emanuel, que significa, né, até aqui nos ajudou o Senhor, né, o Senhor é conosco, o Senhor tem sido bendito nas nossas vidas, então nós queremos, eu e minha família, parabenizar o Manny no nome de Jesus, né? Ele tem sido realmente, se talvez o nome dele fosse Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, já seria uma bênção, mas como ele é o Emanuel, né? Ele tem sido a presença de Deus conosco, significa tudo isso aí para as nossas vidas, e que Deus abençoe, que ele seja sempre um grande homem, né? Na presença do Senhor. Parabéns, Manny. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus está conosco neste momento, meu irmão. Então vamos ler a palavra de Deus nesse exato momento e a mensagem de hoje vai falar no teu coração. Eu estou muito feliz por esse momento. Ele está dormindo enquanto eu estou já há horas meditando na palavra do Senhor, para depois termos um dia abençoado na presença de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 27, versículo 22, 23, 41 ou 44. Só para lembrarmos bem dos acontecimentos. O versículo 22 do capítulo 27 diz assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O verso 23. Esta mesma noite, o anjo de Deus, glória a Deus por isso, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Vamos ler então o 41, que diz assim: Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas, ou a popa se rompia, se quebrava com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum deles fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços flutuantes do navio. Glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que assim todos chegaram à terra salvos, para se cumprir a palavra de Deus. O título desta mensagem de hoje que eu quero dizer para você é um título que tem muito a ver com você e comigo, com as nossas vidas, né? O título é o seguinte: Eu quero lembrar a você. Esse é o título. Eu quero lembrar a você. Talvez você tenha esquecido de alguma coisa que precisa ser lembrado, né? E eu quero lembrar a você. Deus está conosco, né? Esse é o nome do meu garoto, como eu disse, Emanuel. Deus está conosco. Então é bom andarmos juntos com Deus na palavra dele. Bom, entendemos então que levantou-se dois tipos de liderança naquele navio. Tinha dois tipos de liderança, dois tipos de pessoas que pensavam, que dirigiam, que atuavam como líderes. Um era o dono do navio, que dava ordem, né, aos seus marinheiros para proteger a carga e o navio. Esse era o interesse do dono do navio, proteger a carga e proteger o navio.
E o outro líder que existia naquele navio era o centurião. Quero lembrar a vocês que a centurião era centurião da corte lá, né, do tribunal imperial. Ele assistia o império, ele era da guarda imperial, ele era um homem de valor, um homem de palavra, um homem de atitude, um homem de grande moral e grande honra diante do imperador. Você vai entender isso no caminhar da história. Por quê? O centurião, então, ele achou graça na vida de Paulo. Mas naquele navio não existiam só essas duas autoridades ali, existiam pessoas que pensavam diferente. Quais eram estas pessoas que pensavam diferente e que agiram diferente, né, acima dos citados acima, né? Então tínhamos lá o centurião que guardava os presos e dava ordem para os soldados, o dono do navio que dava ordem para os marinheiros e guardavam a carga, e tinha uma terceira autoridade ali que foi dada por Deus para guardar a todos, para ajudar a todos, para tentar, né, ouvindo Deus salvar a vida de todos, e assim foi que era o apóstolo Paulo. Enquanto um representava o navio, a carga, o outro representava o império, né, e os soldados e os prisioneiros, o terceiro representava a presença de Deus ali, a glória de Deus ali, que era o apóstolo Paulo. Depois de citar esses três, tinha dois outros tipos de grupos ali dentro, né, que frequentaram também, que estavam naquele navio. Na verdade, três tipos, mas um não atuava muito, não falava muito, que eram os prisioneiros. Os prisioneiros não tinham nenhuma atitude, eles eram prisioneiros, né? Eles não significavam muita coisa, porque eles eram prisioneiros. Por outro lado, significava muito, né? Mas para aqueles que debocham, para aqueles que não dão valor à vida de um prisioneiro, né? Não acham que ele tem recurso, que ele tem jeito, eles não significavam nada. Mas tinha ali os marinheiros e os soldados. Os marinheiros eram aqueles espertalhões que, quando sentiram que estava próximo de uma terra, tentaram escapar usando o bote salva-vida e deixando todos a perecer, né? E os soldados eram também um outro tipo de pessoa que atua de uma forma cruel, que vamos falar sobre isso. Mas vamos nos marinheiros. Os marinheiros, então, tentando escapar, como nós dizemos, Paulo, então, interfere e diz ao centurião, não deixe isso acontecer. O que acontece é que ele joga, então, fora o bote salva-vida que os marinheiros iam usar para deixar todos perecerem e eles escaparem. Mas Paulo diz, ninguém vai se escapar se eles fizerem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, você e eu, momentos da nossa vida, precisamos, às vezes, botar fora o nosso último recurso. O nosso último recurso sem Deus, que às vezes Deus não está nisso e nós pensamos que está e dizemos, vamos usar esse subterfúgio, esse refúgio, esse recurso para sairmos adiante. Precisamos lançar mãos, às vezes, de coisas importantes da nossa vida, lançando fora, deixando ir mar afora e confiarmos 100% na palavra de Deus. Às vezes esquecemos disso, mas como título dessa mensagem, eu quero lembrar a você que você precisa ouvir Deus, que você precisa ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto. Lançando fora o recurso, eles já não tinham mais aonde recorrer. Agora sim, agora dependemos 100% daquilo que diz Paulo, né? Daquilo que ele falou. Mas tinha, por outro lado, quando eles se sentiram encalhados, né? Porque o vento estava jogando o barco para uma onda, né, de areia ali, e eles se sentiram encalhados, porque o barco era uma embarcação pesada e grande. Ele ficou ali então encalhado, e quando começou a romper, né, o barco, os soldados cruéis disseram o seguinte, vamos matar os prisioneiros para que ninguém nade e fuja. Fugir de onde? Se ali só tinha na frente uma ilha, né? E apóstolo Paulo tinha profetizado isso antes. Ninguém irá se perder, só
o navio. Vocês estão nas minhas mãos. Deus entregou vocês nas minhas mãos. O navio irá se perder, mas nenhum de vocês irá se perder. Os soldados esqueceram disso aí. Os soldados, então, cruelmente queriam matar os prisioneiros. Por que eles queriam matar? Porque a lei romana era a seguinte: se um soldado deixar um prisioneiro fugir à sua vista, ele será penalizado à morte. Então, eles tinham medo de morrer depois nas mãos do imperador por ter deixado fugir os presos. Mas o centurião lembra que ele era centurião da guarda imperial, que ele era um homem de valor, um homem de palavra. Ele diz: eu assumo a responsabilidade e vocês não farão isso. Eu livrarei a vida de vocês, se possível for, diante do imperador, mas vocês não vão matar os prisioneiros. Ele fez isso por amor a Paulo, porque ele sabia que Paulo era um homem de Deus, que Paulo estava ali orando, abençoando a vida deles. Então, ele se sentiu no dever de lutar pela vida de Paulo. Por isso, os outros prisioneiros foram também salvos da morte nas mãos dos soldados. Lembre-se disso quando você tem um homem de Deus na tua vida. Quando você tem uma pessoa que te direciona na palavra de Deus, que intercede por você diante de Deus, que representa Deus para você e você para Deus em todo o tempo nas suas intercessões, como eu estou fazendo agora aqui com a palavra de Deus para você. A tua vida pode ser salva pelo poder do nome de Jesus e por usar o homem que ele colocou na tua vida para te ajudar. Você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa ter essa confiança em Deus. E se você se esqueceu, eu volto ao título da mensagem, eu quero lembrar a você. Meus irmãos, então o que acontece? O navio, despedaça. E o centurião diz o seguinte: olha, os que podem nadar, lancem-se ao mar. Ele deu uma ordem: lancem-se ao mar. Eu acredito que os marinheiros foram os primeiros a se lançarem no mar. E ele diz: e vocês outros que não sabem nadar, agarrem tábuas, agarrem destroços do navio, destroços flutuantes, e vão navegando aí, vão boiando até chegar em terra firme. Eu acredito então que os outros então procuraram tábuas, procuraram coisas flutuantes e se lançaram. E a Bíblia diz que tinha uma praia na frente. E eles então, flutuando e outros nadando, chegaram todos vivos na praia. E se você seguir comigo, amanhã você vai ver o que aconteceu nesta ilha, que eles chegaram vivos pela providência de Deus, pelos cuidados de Deus, pelo amor de Deus. Meus queridos e minhas queridas, nesta vida, muita gente não entende isso, mas nós estamos em embarcações. Alguns para embarcar nos oceanos do prazer, no oceano da riqueza, no oceano do sucesso, do autocontentamento. Eles pegam embarcações e essas embarcações às vezes vão bem. Essas embarcações às vezes não têm o sopro satânico contra ela, porque elas estão fazendo exatamente aquilo que o inimigo das nossas almas quer que eles façam. Mas outros embarcam na embarcação e convidam Jesus para entrar no barco dele, para ser líder dele, e começa então a navegar no oceano do Espírito. No oceano do Espírito há promessas, no oceano do Espírito há a presença de Jesus no barco, no oceano do Espírito alguém irá cuidar de você nos mínimos detalhes. Mas nesta embarcação, no oceano do Espírito, nós também confrontaremos grandes tempestades, e não importa o tipo de tempestade que vier, se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Ali o próprio Jesus falou para Paulo: eu entreguei nas mãos tuas estes 275 pessoas, e nenhum deles perecerá, senão o navio. Até o dono do navio foi salvo, até o piloto do navio foi salvo, porque Paulo estava ali representando Cristo naquele barco. E quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Você vai ter tempestade, você vai ter
tufões pela frente, mas Jesus irá te garantir que você chegará no destino final. Tudo isso aí é para atrapalhar você chegar no destino final. Eles queriam, todo aquele intento ali, desde Jerusalém, os judeus querendo matar Paulo, era para que Paulo não chegasse a Roma, como Jesus disse que ele chegaria. E fazendo isso, se eles conseguissem destruir a Paulo, eles fariam de Jesus mentiroso. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus verdadeiro, que vela pela sua palavra e cumpre a sua palavra. Então, se você esqueceu disso, não importa o oceano que você está. Agora, eu quero dizer para você que se Cristo te prometeu que você chegará o destino final com vida, você chegará no nome de Jesus, porque é Ele, o próprio Deus, cuida de você. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, trazendo essa palavra de Deus para você. Dê valor a ela e entenda que só irá bem o barco que Jesus está dentro, para que você saia com vida do outro lado, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Não se esqueça das promessas de Deus, porque se você esqueceu de alguma, eu quero lembrar a você. Deus é poderoso para fazer cumprir a vontade dele na sua vida. Um grande abraço meu, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Riva Martins.